Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Otiot, o oráculo das letras hebraicas. Esse deck foi produzido por Marcelo Bueno, contém 22 cartas e foi publicado originalmente no ano de 2018 pela Diamond Editora. Bom, como alguns de vocês já sabem, o nosso canal agora tem a possibilidade de você se tornar membro, então todas as pessoas interessadas e que puderem contribuir, tem o botãozinho aí de Seja Membro logo abaixo do nosso vídeo. Isso garante alguns benefícios para aqueles que contribuem com o canal e ajuda a continuidade da produção dos vídeos. Além disso, peço que você deixe seu like caso goste do vídeo e compartilhe com seus amigos. E também vou aproveitar para pedir desculpas antecipadas, porque eu já estou há um bom tempo tentando gravar, mas tem muitos cachorros aqui nos vizinhos, etc. Eles estão latindo e não param. E, bom, infelizmente, ou eu gravo com barulho ou eu não gravo, que é difícil, né? Então, peço que ignore eventuais sons de fundo. Espero que isso não atrapalhe a sua concentração no vídeo. Esse deck ele foi publicado através da Diamond Editora aqui no Brasil, né? E ele não vem com o manual, tá? O manual ele precisa ser solicitado diretamente com o autor, que é o Marcelo Bueno, né? Aqui através do site ou do contato dele nas redes sociais aí. Vocês conseguem o telefone dele pelo próprio Facebook, e aí ele envia por WhatsApp, etc. A gente vai falar então desse oráculo que trabalha então com as letras hebraicas, né? A gente já vai abrir ele aqui, mas antes é importante a gente dar uma introdução, né? Porque o autor, ele nesse manual, ele não vem apenas só explicando o que são as cartas, né? Mas e os significados da carta no modo oracular. Mas ele também vem falando um pouco do porquê ele escolheu isso ou aquilo, dessa daquela forma, qual é o contexto a qual surge o oráculo e de que formas é usado e etc. Então ele vem dizendo aqui, né, que o Otiot é um oráculo baseado na sabedoria das 22 letras do alfabeto hebraico. O objetivo desta ferramenta é proporcionar o despertar da consciência do consulente para quem ele verdadeiramente é e o que pode fazer para fluir melhor na vida. Lechaim, boa jornada, que todos possam se beneficiar com a sua caminhada. Em seguida, ele vem falando sobre a natureza das otiot. Otiot é uma palavra hebraica para letras. Ot no singular, otiot, letras no plural. Nada além disso. De acordo com a tradição cabalística, foi através da permutação das otiot que Hashem criou tudo o que existe. Mesmo a escolha da letra Bet para dar início à criação foi uma decisão minuciosamente calculada quando todas as demais se apresentaram para cumprir esse papel e foram recusadas com argumentos que fundamentavam cada decisão. Então aqui ele vem falando, né, sobre essa relação da tradição hebraico-cabalística, né, para com as letras, né? As letras elas têm uma importância muito grande dentro da Cabala, né? E elas têm esse conceito, né, de que elas são então as formadoras, né, fazem parte do processo de formação do universo, né? Porque através da manipulação, digamos assim, né, das letras as coisas se criam, né? Então até a gente vê lá em Gênesis muito isso marcado quando Adão é imbuído, né, da função de dar nome às coisas, né? Então a gente vê que o dar nome ele tem uma relação muito próxima, muito íntima com a ideia de tornar existente, né? Então uma vez que uma coisa tem um nome, ela ela se cria, né? Então esse poder da palavra, né, muito presente nas tradições antigas, né, também de outras culturas, que a gente vai muitas vezes encontrar que vão inclusive dizer que uma vez que você saiba o nome verdadeiro de uma coisa, você tem o poder total sobre aquela determinada coisa, né? Então a palavra aí, né, e o alfabeto em si tendo essa atribuição, né, de um poder
tanto de criação quanto de dominação, né, de destruição até em certo nível, de evolução e tudo mais. Então todas essas características compõem, né, o poder da palavra, né? E aí ele vem em seguida falando sobre a questão do uso, né, do oráculo. Ele destaca que o uso do oráculo não é uma prática aprovada pela lei judaica, né, conforme contida na Torá, em Deuteronômios 18, 9 e 13, mas que homens de grande desenvolvimento espiritual são capazes de ler as letras em tudo, né? Então, é isso que a gente falou antes, né, que as palavras, elas compõem tudo que existe, né? Então, o indivíduo ele não necessariamente precisa, né? Os indivíduos de grande desenvolvimento espiritual, eles não precisam necessariamente consultar objetos, né? O contexto, né, das coisas já faz com que eles tenham insights sobre situações e etc. E ele destaca que alguns rabinos, né, verificam a mezuzá de uma casa, né? Quem não sabe o que é mezuzá é é um tubo geralmente de metal que eles colocam assim na porta e ali dentro tem um papel, né, onde tem alguns versículos. E aí eles, geralmente em casas de câmbio, por exemplo, quem já foi em casas de câmbio, por exemplo, que são de donos judeus, sempre tem ali na portinha assim de entrada uma mesuzazinha que eles tocam nela, né, antes de entrar. E, bom, e aí, às vezes, né, o que o autor está destacando aqui é que se uma casa está desequilibrada e etc., muitas vezes o rabino vai lá verificar se todas as letras, né, ali do versículo, né, do papel que está dentro da mezuzá estão corretas, porque se tiver faltando uma letra ou se a letra tivesse desgastado, né, tiver meio apagada por causa do tempo, essa pode ser então a razão para aquele desequilíbrio, né, da casa ou na vida das pessoas. Então eles vão lá e consertam e aí o equilíbrio é restituído. Bom, em seguida ele vem falando sobre a importância, né, como eu destaquei antes, que a palavra tem dentro do contexto cabalístico, né? Aí a gente tem a gematria, né, que é a transformação das palavras em números, né, das letras em números, né? A gente tem o notaricon também. Todas essas são formas, né, que os cabalistas usam para chegar a determinadas compreensões sobre um determinado contexto. E, e ele em seguida vem destacando que os oráculos, né, segundo a perspectiva dele, e esse oráculo aqui em específico, ele tem duas funções, né? Então eles podem trabalhar tanto em termos premonitórios, né, que é quando você consegue fazer predições sobre o futuro, por exemplo, e oracular, né, que ele entende então que o método oracular é o método divinatório, né, que é o método de desenvolvimento espiritual, né, que é aquele método no qual você vai usar o oráculo para crescer espiritualmente. Mas ele destaca então que os oráculos eles não devem servir como muletas, né? Então ninguém deve ser dependente deles e considerar que os resultados são imutáveis, né? Ou seja, são indicações, né? São caminhos, né? São insights que lhes são dados, né? Mas que você tem que ter também em mente que o seu livre-arbítrio e as coisas podem mudar. Em seguida ele vem falando da árvore da vida, né? Aqui a gente tem o desenhozinho da árvore da vida, né? Que ele escolheu então o sistema luriânico de representação da árvore da vida. Ele vem falando sobre as letras, né? Que elas são divididas entre mães, duplas e simples. Aí a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas são 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples, ok? E em seguida ele vai falando sobre a relação que se faz do tarô com as letras hebraicas também. Então a gente vê isso muito marcado ali em Levi, né, que ele vai destacar também no Dogma e Ritual de Alta Magia. A gente vai ter essa correlação dos capítulos, né, cada um dos capítulos do livro são relacionados então aos arcanos do tarô e por conseguinte as letras hebraicas, né? Então, os 22 arcanos maiores são relacionados às 22 letras hebraicas, que são essas que tem aqui nessa caixinha, ok? Então, essa é uma relação
mais ou menos moderna, né? Porque quando a gente fala moderna, a gente está falando aí de cerca de 250 anos no mínimo, mas ainda assim não é uma correlação absoluta em termos de tarô. O tarô ele nem sempre teve essa correlação, nem todos os decks antigos, né? Os mais antigos decks nem sempre tiveram essa formação, mas a gente consegue fazer correlações em decks bem antigos com, com essa questão da árvore da vida e as letras hebraicas e etc. Ou seja, não é uma coisa absoluta, mas é uma coisa que foi se desenvolvendo com o passar do tempo e foi sendo aceita por tarólogos, foi sendo aceita por ocultistas e etc. E aí ele fala ainda sobre algumas correlações que se fazem, né, que a escola de magia inglesa, né, representada aí pela Golden Dawn, tem as suas próprias associações, né, para com ah, os arcanos e as letras, porque tem essa questão do louco, né? Aleph, que é a primeira letra, ela é associada a um mago ou ela é associada ao louco, né? Então, porque o louco é o zero, e zero não tem zero, né, dentro da numeração das letras, de valor, né, das letras hebraicas. Então, qual carta relacionar a letra hebraica, né? Então, tem essa discussão. Então tem a escola inglesa, tem a escola francesa, né, representada aí principalmente por Levi, a escola inglesa representada principalmente pela Golden Dawn e Matters ali, etc., Crowley e tudo mais. Então ele diz que ele não vai entrar nesse tipo de discussão aqui, né, e que cada um deve fazer as atribuições de acordo com seu próprio entendimento. Bom, então nós vamos aqui agora ver os atributos, né, de cada uma das cartas, ver as cartas em si, né? Vamos tirar aqui da caixinha. Então, isso aqui é a parte de trás, né? Aqui a caixinha vocês já viram na frente. Ela vem com esse texto aqui, né? O Otiot é um oráculo baseado na sabedoria das 22 letras do alfabeto hebraico. Através delas é possível obter insights a respeito de qualquer questão, tanto as sementes do passado quanto as influências do presente e as tendências do futuro. O objetivo, no entanto, nunca é alimentar a vaidade, satisfazer uma curiosidade ou ter o controle ilusório de uma situação. O mais importante em todo o processo é despertar a consciência de quem verdadeiramente somos e o que podemos fazer para fluir melhor na vida. L'Chaim, Marcelo Bueno. E bom, aí essa aqui é a parte de trás, né? As cartas têm uma boa qualidade, são cartas feitas mesmo com qualidade de cartas de tarô, né? E aí a gente começa aqui com a primeira letra, que é o Aleph, né? E, bom, aí aqui vocês podem ver tem essa estruturazinha aqui, né? Então aqui a gente tem a letra em si, né? O nome dela, a posição que ela ocupa na árvore da vida, o número, né, que é atribuído, lembrando que cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, né? Então Aleph é a letra número um e tem valor um. Aqui entram os três elementos primordiais, os planetas antigos e os 12 signos do zodíaco. Aqui a gente tem datas e uma série de outros elementos relacionados muitas vezes aos dias da semana, etc. Aqui o significado da carta e aqui a parte do corpo humano, né, que se relaciona. Então a gente vai ler aqui rapidinho, né, o significado de cada uma delas, ok? Então, Aleph é o que antecede qualquer início, o estado potencial das coisas. É uma letra que não emite som. Logo temos o silêncio, muitas vezes um silêncio que nos faz voltar para dentro para descobrir os tesouros que temos guardados. Preste atenção em sua respiração. Em um aspecto negativo, este silêncio pode indicar omissão. Dependendo do contexto, representa o consulente e ou que depende apenas dele. Mas também é uma das letras de Hashem, como unidade e multiplicidade. Em seguida, nós temos Bet. Então, mais uma vez, a posição na árvore da vida, o valor que ela tem, né, e as atribuições outras aqui.
o começo efetivo de algo, a força da criação, o poder na bênção. Integridade, hospitalidade e acolhimento. Movimento para dentro, principalmente para se preservar, mas reconhecendo o momento de retornar para fora. A atenção necessária para evitar o Yetzirah, a má inclinação. Beit pode representar uma casa, templo ou corpo. É um espaço fechado ou incubadora onde se desenvolve algo. Ok? Então, Gimel é o homem rico que anda em direção ao pobre para ajudá-lo. A mãe que amamenta o seu filho até que ele seja capaz de se alimentar sozinho. Resiliência para sobreviver às provações. As escolhas que fazemos e que resultam em punição ou recompensa. Em jogo, sempre fala de algo afortunado. Dalet é uma porta aberta. Por um lado, sugere receptividade, abrir a porta para que algo possa entrar. Mas também a necessidade de cuidado com o que entra. Quando o corpo é visto como casa, Dalet corresponde aos orifícios. A atenção aqui reside no que come e fala, ouve, vê e etc. Representa a pessoa necessitada ou pobre, tanto como na sugestão de alguém sem os recursos para realizar algo, quanto alguém consciente de suas necessidades. Evoca abnegação ou indica uma pessoa abnegada. Em seguida, Ré. É uma letra ligada à espiritualidade e à visão espiritual das coisas. É também letra do sopro da vida, sendo o próprio símbolo da vida. Indica inspiração, equilíbrio mental, respiração natural sem esforço, reflexão. Depois do pecado original, Hashem chamou por Adão. Hineine, aqui estou eu. Ele respondeu. Em uma leitura, o senso de presença no aqui e agora. Como prefixo funciona como artigo definido, destacando algo de qualquer outro semelhante. Vav. Em hebraico, equivale ao E, que liga duas ou mais coisas, João e Maria. Hashem criou o mundo em 6 dias, por isso é letra do mundo natural, que possui 6 direções. Indica qualquer forma de conexão, de contato, de pacto ou associação de ideias. Por ser regente do mês de Iyar, aconselha refinamento ou tem como presságio uma correção, que também podemos ver como oportunidade de cura. Em algumas situações, pode representar um homem. Zain é a letra do Shabat e, consequentemente, da revelação da divina presença. Apesar disso, tradicionalmente é a imagem de uma espada. Zain ensina que os conflitos são inerentes à nossa realidade, mas que eles podem servir como caminhos para a elevação da consciência se adotamos a atitude correta. 6 são as direções do mundo físico, 7 o centro, onde reside o divino em cada ser. Em algumas situações, pode representar uma mulher. Het. No formato Stam, Het tem a forma de letras Vav e Tzain, unidas na parte superior. A linha que conecta as duas simula uma chupá, que é a tenda cerimonial onde se realizam casamentos. Neste sentido, pode indicar tanto casamentos quanto acordos e contratos formais de qualquer natureza. Het é a palavra hebraica para cerca e, de certa forma, serve para indicar limites. Dentro de uma leitura, precisamos ver se esses limites precisam ser estabelecidos, respeitados ou superados. Uma terceira atribuição lembra que Het está ligada a Hait. É uma palavra traduzida como pecado, mas que significa, mais apropriadamente, perder a marca, caminho, objetivo, por ignorância. A indicação é de que é alguém que se perdeu e precisa retornar para fazer o que é certo. Tet. A primeira vez que aparece na Torá é para escrever Tov, bom. Hashem criou várias coisas nos 7 dias iniciais e viu que elas eram boas. Tov, no entanto, não adjetiva algo apenas bom, mas excepcional, algo que vem carregado com a energia da Sextiná,
que é a divina presença em cada ser. Tet traz este atributo. Quando aparece em uma situação difícil, tenha em mente que tudo é bom, tudo vem para o bem. Existe algo a ser revelado, observe. Até porque os outros dois atributos de Tet são proteger e ocultar por um tempo certo ou por um determinado propósito. Pode indicar a gravidez de uma criança ou um período de gestação de uma nova energia. Aí, em seguida nós temos Yud, é a menor letra do Aleph-Beit, ou do alfabeto, é a única que flutua, superando a natureza material. É a letra inicial do nome mais elevado de Hashem, IHVH, o tetagrama, ou como alguns vão chamar de Jeová e etc. Tetragramaton. Em diferentes passagens da Torá, a inclusão de Yud em uma palavra indica uma interferência divina na questão, uma injeção de energia. Representa a mão, Yad, de Hashem, que sustenta todas as coisas, o que se traduz como confiança no universo. Nos verbos indica o tempo futuro, logo, numa leitura, algo que ainda está por vir. Kaf. Em um de seus aspectos exalta a lei do retorno, cada um colhe o que plantou. É dito que a base do trono de Hashem é formado por várias letras Kaf. Tudo o que pensamos, falamos e fazemos sobe até este trono e volta na mesma medida. O Mabul, dilúvio, por exemplo, não foi obra de Deus, mas do próprio homem. É a inicial de Keter, que é tanto coroa quanto vontade. Em Kaf encontramos a força ou o poder, duas possibilidades para Koar, que também começa com Kaf, de reinar. Reinar no mundo, no sentido de manifestar a sua vontade, que deve estar alinhada à vontade divina, e reinar sobre si mesmo, que é dominar os instintos primários. Dentro da ótica da Torá, a força não é física e o poder não é financeiro, por exemplo. Tudo vem da integridade e conexão com o divino. O terceiro significado de Koar é potencial, e a letra pode ser um aviso de que algum dom ou habilidade que está pronto para eclodir. Em um aspecto negativo, considere que o verbo kaf, como coagir ou subjulgar. Em seguida, nós temos Lamed. É a letra que se projeta acima das demais e traz como primeiro atributo focar no mais elevado ou naquilo que nos eleva, o que nos coloca acima das influências limitantes ou nocivas. Lamed é a regência do signo de Libra e traz como ligação a interdependência. Não tem como mexer em um dos pratos da balança sem afetar o outro. Nossas escolhas sempre afetam o todo. Esteja atento a isso. Com as mesmas letras de Lamed, temos Limud, palavra que serve tanto para aprender quanto para ensinar. Melhor ainda, o ato de ensinar o que aprendeu. É outra letra que imprime movimento, pois gramaticalmente indica a direção para onde se dá o deslocamento. É a inicial de Lev, coração, e em especial fala da sabedoria do coração. Mem é a letra da água, Maim, que é uma expressão física da luz espiritual. Da mesma forma que precisamos de água, temos sede de espiritualidade. O valor numérico de 40 remete a períodos, aqui 40, a períodos de provação, 40 dias, 40 anos, que levam o indivíduo ao amadurecimento, muitas vezes um processo de transformação e renascimento. Inicial de Marloket, divisão. No segundo dia da criação, Hashem divide as águas das águas e este é o único dia que não termina com viu que era bom. No aspecto negativo, isolamento, segregação ou discriminação. Representa a água que torna a terra estéril e infértil e as águas purificadoras do Mikev, junção, que é um reservatório natural de água utilizado ritualisticamente com este propósito. Estar em contato com as suas águas não deixa de ser um acesso às próprias emoções e conteúdos inconscientes. Num, inicial de Neshama, alma, que é o aspecto mais elevado da consciência. Seu valor numérico 50 está associado à dimensão de Binah, entendimento, na árvore da vida e ao jubileu, Yovel, período em que, depois de 49, 7 vezes 7 anos, os escravos eram libertados e as dívidas eram perdoadas no 50º. Por outro lado, é a inicial de Nefilá, queda, que veremos aqui como um processo em que o indivíduo entra em contato com seus demônios internos,
as limitações e impulsos destrutivos de seu próprio inconsciente. Ainda que o resultado possa ser muito produtivo, no momento em que Nun aparece em sua condição mais delicada no jogo, considere a experiência como tensa ou assustadora. Samer. Samer segue Nun porque representa o compromisso de Hashem em reerguer Somer, todos os caídos, e apoiar Samar, os abatidos. Terlim, Salmos 145:14, também é uma letra associada à proteção, como 60, valor numérico de Samer, valentes ao redor da cama de Shilomo, Salomão. Em todos esses casos, estamos falando de ajuda e que recebemos no momento de necessidade ou oferecemos a quem precisa. É a inicial de Sod, segredo, o quarto nível de entendimento da Torá. Baseado em seus códigos, como conselhos, olhe para além do óbvio. Por sua forma fechada e circular, remeter a uma aliança, entram na pauta os pactos que fazemos nesta vida, especialmente os espirituais. Ain, o olho, representa a visão que temos das coisas. Se a percepção é correta ou não, dependerá da colocação na leitura. O convite é sempre para que se olhe para além das aparências ou por um outro ângulo. O olho também é referência para julgamentos, cobiça. O coração deseja o que os olhos veem, e inveja, o mal olhado, Ain Hará. A Torá fala de 70 como o número de nações do mundo após o Mabul, dilúvio. Sendo assim, indica não apenas a totalidade, 70 como todo mundo, mas também a consciência da pluralidade que existe nesta totalidade que precisa ser observada sem raiva, orgulho ou indignação, que são atributos negativos da letra. Em seguida, nós temos pé. Na sua forma stam, observa-se a letra bait no espaço vazio do interior da letra. Pé é a boca que fala, e na medida em que fala, cria. Em muitos textos, a fala corresponde à ação. Pé refere-se à comunicação como um todo, mas à comunicação oral em particular. É a fala que esclarece, seduz ou ilude. A capacidade de transformar em palavras claras um pensamento. No sentido espiritual, é a fala inspirada, conselheira, que flui de coração para coração. Em uma condição negativa, dentre outras coisas, pede atenção para o que você promete. Qualquer afirmação, promessa ou voto tem um peso espiritual. Então não se comprometa com algo que não tem intenção de cumprir ou é inviável. Tzadik. Existe dentro da tradição judaica uma figura importante, que é o Tzadik. Tzadik significa justo, aquele cujo mérito supera as suas iniquidades. Tzad é a letra do Tzadik, a letra da retidão e da integridade. Também é a letra do Tzedakah, que é traduzido como caridade, mas significa de fato fazer justiça. Em outras palavras, é fazer o que é certo, na hora certa e de forma apropriada. Você, por exemplo, não ajuda alguém porque é bom, mas porque pode ajudar e a outra pessoa necessita. E faz sem esperar recompensas. Faz mesmo que seja trabalhoso. Existe uma sabedoria interna que orienta, mas precisamos estar receptivos a ela. Inclusive, para não ceder ao Yetzer Hará, a má inclinação. Kuf. Kuf Kuf é a letra que mais desce do Aleph Bait. É, por um lado, uma escada que conecta esta dimensão aos gênios inferiores, o que estabelece um contato com energias mais primitivas, densas, egóicas e tóxicas que podem nos influenciar de alguma forma. Tenha em mente que ser afetado significa que alguma coisa em nós conversa com aquilo que queremos evitar. Não se iluda. Kuf, no entanto, é a inicial de Kadosh, que significa tanto santo quanto separado. Em outras palavras, ela nos ensina que podemos viver em meio às perturbações sem sermos desviados por elas. Isso não significa se isolar, mas estar escudado por bons pensamentos, sentimentos, valores e atitudes. Não são lugares e pessoas que devem nos colocar para baixo, mas somos nós que devemos alterar o padrão para melhor, o que nos leva a uma segunda possibilidade. Kuf também pode ser vista como a mão estendida por alguém fora do poço para tirar outro que caiu lá dentro. Perceba que não se trata de arrancar pessoas do poço, mas de esticar a mão para elas.
Talvez algumas não percebam esta mão, por mais que você grite ou acene. Talvez outras não queiram esticar a mão delas de volta. É preciso respeitar a vontade ou o momento do outro. Necessário acrescentar que Kuf também significa macaco e aponta para pessoas que fingem ser o que não são, copiam o movimento de outras sem consciência ou premeditadamente em busca de aceitação. Aproveite para perceber o quanto isso não se aplica às suas próprias atitudes. Resh é correlata a Rosh, que significa cabeça. Podemos entender cabeça por mente e intelecto, também por começo. O hebraico usa expressões como cabeça do mês ou cabeça do ano para marcar a virada do calendário, por exemplo, Rosh Chodesh e Rosh Hashanah, respectivamente. Em uma leitura, considere se o contexto não se relaciona a qualquer coisa que exija o uso das faculdades mentais, criatividade, hemisfério direito, ou análise, hemisfério esquerdo, ou uma percepção ampliada e espiritual da questão, expansão da consciência. A outra possibilidade é que o indivíduo ou o tema esteja ingressando em uma nova fase. Não é um começo como de uma página em branco, mas um recomeço onde as experiências vividas servem de degraus para um novo momento. O lado nocivo de Resh está ligado ao miserável, Rash, e ao perverso, Rachá, que são condições extremas de iniquidade, além dos barulhos, Ra'ash, da cabeça, a atividade incessante de pensamentos obsessivos. Shin é a letra do fogo, Ash, o mais sublime dos elementos, associado com a vitalidade e a manifestação do sagrado. Também é o desejo da alma em se elevar às dimensões superiores, em uma abordagem religiosa para unir-se a Hashem. Da mesma forma que o fogo consome a matéria e a transforma em cinza, Shin consome o ego em todos seus aspectos primitivos. Com este propósito, os animais eram sacrificados ao fogo nos tempos do tabernáculo. Através de Shin, o fogo divino, alcançamos a mudança, Shinui. O ponto aqui é que mudanças significativas acontecem através do sacrifício ao fogo, e muitas vezes o indivíduo quer melhoria sem abrir mão de nada, mesmo o que o limita ou faz mal. Na Mezuzot, plural de mezuzá, temos a letra Shin gravada do lado de fora. É a inicial do nome divino Shaddai, que serve de acróstico para Shomer Daltot Israel, guardião dos portões de Israel. Nesse sentido, pode indicar proteção como Samer, mas Shin confere especialmente Shalom à família ou ao negócio. Geralmente Shalom é traduzido como paz, mas o correto seria inteiro, completo ou sem dívidas. Inicial de Shen, dente, traz como ensinamento a necessidade de mastigar tudo que consumimos. Entenda isso tanto no sentido de não assimilar nada sem questionar, quanto da necessidade de reduzir algo grande a partes menores para processar e entender melhor. Tav, a última. Tav é a letra da existência física dentro de uma realidade espiritual. É o carimbo de Hashem que sela cada coisa da criação. Na árvore da vida, é o caminho que liga Isod a Malhut, o último trajeto que consolida algo no mundo físico, ou o primeiro trajeto para quem busca as dimensões superiores. Indica uma conclusão e um novo começo, pois, em aramaico, Tav significa de novo. Indica uma conclusão e um novo começo, pois em aramaico, Tav significa de novo. É uma letra intimamente ligada à palavra Emet, verdade, que termina com Tav e remete a algo que foi, é e sempre será, pois a verdade não se altera. Tav também é inicial de duas palavras relevantes, Tikkun, correção, e Teshuvah, retorno. Teshuvah é muitas vezes traduzida como arrependimento, mas é mais do que isso. Ela realmente aponta para a capacidade da alma de retornar ao seu estado de pureza original. Da mesma forma que Hait significa perder a marca, Teshuvah nos coloca no ponto em que nos perdemos para traçar um novo caminho. Bom, então é isso. Aqui em seguida ele sugere, né, um método para tiragem das cartas, mas ele diz que qualquer método que você usa, por exemplo, com tarô ou com algum outro oráculo serve.
né? Desde que você tenha ali, saiba o significado da posição, né? Onde as cartas vão ficar e etc. Aí você alinha a posição com o significado dado, né? Que a gente acabou de ver aqui. Aí ele sugere aqui, né, um método, né? Que ele vai relacionar, então, a primeira casa, né, que fica à direita, o método de cruz, né? São 5 cartas. A primeira carta à direita representa então Hesed, a segunda, né, à esquerda vai representar Geburah e a terceira vai representar Tiferet, a quarta Keter e a quinta Malhut, né? Então ele faz essa associação aí com a árvore da vida e etc. E aí ele vem dando aqui um exemplo de como seria essa leitura, ok? Então, bom, basicamente é isso. Eu gostei bastante, achei a qualidade das cartas muito boa, né? A disposição aqui para a pessoa ter os insights, etc., as correlações, né? Até para quem está aprendendo o alfabeto hebraico, etc., pode até servir nesse sentido também, né? Se de repente não quer usar como oráculo, mas quer usar para formar palavras, talvez, né? É lógico que só tem uma carta de cada letra, mas ainda assim dá para você usar de outras formas para além, né, da questão oracular, né? Então eu achei bem interessante e basicamente é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.